Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E acabou não só a semana de estudos, mas também o livro de Esdras, que nós acompanhamos essa semana juntos, né? E aí você leu capítulos do livro Ungidos, né, gente? O 51... o 50 e o 51 foi a recomendação dessa semana, muito bons. E a gente então conclui lembrando da chegada de Esdras e o povo lá então em Jerusalém. E aí ele já começa a distribuir, né, os bens, coloca nas mãos ali daquelas pessoas e tal, que receberam a incumbência de colocar os vasos de ouro no templo, que receberam a atribuição, né, de fazer o que era correto, administrar corretamente os recursos que estavam em suas mãos. E olha só, de repente, ele feliz da vida, chegando com o povo, aí recebe uma notícia, né, que deixa ele envergonhado, como eu falei ontem, o rosto corado. Nossa, já pensou você sentir assim uma vergonha terrível diante de Deus? Você já sentiu desse jeito? O que aconteceu? É que Esdras recebeu a notícia que os homens ali de Jerusalém, inclusive líderes, haviam se envolvido em matrimônio com mulheres pagãs. Diz a Bíblia que Esdras ficou, gente, estarrecido. Ficou tipo assim, não acredito, não é possível, eu saio de um lugar com pessoas pagãs e aí venho para casa, feliz da vida, volto pensando, opa, vão ter pessoas que temem a Deus, que respeitam a Deus na integralidade. Ai, que delícia, que alívio, Senhor, onde o bem predomina, né? Aí fala, ai, não acredito, até dentro de casa esse problema, o paganismo entrando, a divisão de corações, adorando a Deus e a Baal, porque essas mulheres eram mulheres pagãs. E ninguém pense, né, que não tem influência o relacionamento, ainda mais matrimonial, que Deus diz que não é para fazer isso, porque Ele sabe que depois, para você desfazer do problema, é muito mais dolorido, é muito pior. E aí muitos ficaram ali junto com Esdras, né, chorando, lamentando a realidade ali. Juntos se reuniram na frente do templo e tomaram uma atitude. E isso é interessante, viu? Porque é o povo quem dá a ideia para Esdras. Fala assim, olha, é o seguinte, Esdras, se levante daí, né? Se levante, porque ele ficou sem vontade de comer e ficou realmente muito decepcionado com o mal que estava ali incrustado na vida daquelas pessoas. E de pessoas que diziam temer a Deus, né? Isso que mais aborrece, sabe? E ele não entendia, porque como ele era uma pessoa que ouvia o que Deus falava e colocava em prática, ele não compreendia isso, né? Ele falava assim, como assim? Né? E é uma coisa pura e que Deus deseja que a gente também, né, ou se coloque em prática, não sejam religiosos que não são praticantes, como falamos no início da semana, devemos ser praticantes. Deus falou que isso não é bom, então não vou fazer, pronto, é para o meu próprio bem. Por mais difícil que seja, porque o pecado luta, né, contra a gente, a nossa natureza espiritual, o mal luta contra o bem. Não, mais difícil, mas Deus disse que vai me ajudar e eu hei de vencer. E foi difícil mesmo, hein, essa decisão que tomaram, porque eles deram a ideia para Esdras se levantar dali, porque eles iam dispensar essas mulheres pagãs, né? E tinham homens com coração pagãos, mesmo sendo de Judá, mesmo sendo do povo de Israel, porque eles não concordaram com essa decisão, né? Então, assim, mas a maioria concordou e falou, não, nós vamos fazer uma reforma de vida, uma reforma espiritual e agora executar o que era para a gente ter feito antes de se casar com quem enfrenta a Deus, com quem abertamente desonra a Deus. E isso é um perigo, viu? Uma coisa é quando a gente não sabe, outra coisa é quando a gente sabe que está errado e faz. Era um pecado aberto, eles tinham clareza disso, foram e fizeram. Mas também agora, imbuídos pelo Espírito de Deus, não falaram assim, ah não, agora já foi, deixa para lá, não tem jeito, não. Diante de Deus, resolveram mandar aquelas mulheres pagãs embora.
E ali a gente vê, é muito mais doído, né? Por isso que Deus fala, ai, não faz antes, Deus vive prevenindo, não faz, segue esse caminho, esse pro teu bem, porque depois é muito pior, né, gente? Então Deus aconselhando, assim termina a história dessa semana. O povo fez uma reforma de vida, uma reforma espiritual, porque Esdras era um sacerdote, mestre, escriba, que não se contentava com a sua espiritualidade. Ele queria buscar mais, queria se aproximar mais de Deus. E que seja esse o nosso desejo, entregar tudo nas mãos do nosso grande Pai e colocar a Bíblia, né, como regra de fé para a nossa vida prática. Que Deus nos ajude a ouvi-lo mais, atentar para os seus conselhos, a perpetuidade da sua lei, quando ele fala assim, me obedeça, não faça isso, não faça aquilo. O não de Deus é riqueza para a nossa vida, é preservação, é cuidado, evita de a gente sofrer muito se a gente ouvi-lo. Que Deus possa nos ajudar a ouvir a sua voz, a atentar para os seus conselhos e hoje fazer uma análise da nossa vida, né? Como é que está minha vida espiritual? Estou satisfeito? Não estou? Estou me dedicando pouco a Deus? Então, agarre-se ao Espírito Santo para mudar algumas coisas, né? Fazer, quem sabe, um cronograma, uma organização de tempo, de recursos, né? De todas as coisas que envolvem o nosso dia a dia. Deus nos ajude nesse planejamento de vida, porque a nossa vida aqui é passageira, mas a eterna nós devemos dedicar mais tempo, né? Mais atenção para o que é para sempre. Vamos orar então? Convido você a orar comigo. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus de organização, um Deus de amor, um Deus de luta, um Deus de cuidado, de prevenção. E que bom ouvir a história de Esdras nessa semana. Que gostoso, Senhor. Um homem que não se contentava em fazer só um pouco a tua vontade, mas ele queria fazer mais, queria estar perto do Senhor. E quantas coisas o Senhor organizou na vida de Esdras e das pessoas que ouviram a tua voz também. Que essa paz que excede o entendimento de fazer a tua vontade, cumprir os teus mandamentos, invada o nosso coração e que a gente os cumpra por amor. É o que nós te pedimos e pelas lições maravilhosas dessa semana, meu Pai, agradecemos e pedimos uma reforma na vida espiritual de cada ouvinte do Adolescente. Que os seus anjos os acompanhem nesta missão. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de dar um joinha no áudio e compartilhar para outros o amor do Deus de Esdras, que é o meu e o seu Deus. Grande abraço, não se esquecendo que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!